Cumprimento os nossos amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje com o estudo de número 4, a parábola do tesouro escondido, que é uma das parábolas cheias de nuances, de grandes mistérios, de grandes segredos em poucas palavras. É a menor parábola de Jesus, é a parábola do tesouro escondido. E é uma das parábolas mais emblemáticas de Cristo porque trazem lições espirituais profundas para o nosso dia a dia. E a verdade aplicada diz: o nosso verdadeiro tesouro é saber que um dia Cristo veio a esse mundo para dar a sua vida em nosso lugar. O textuário diz: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo de número 1. Aqui nos objetivos da lição, diz que nós devemos destacar essas três coisas aqui para que os discípulos, para que os nossos alunos, possam entender o significado completo dessa parábola. Atingindo esses três objetivos aqui, nós conseguiremos passar para os nossos alunos o que nós queremos alcançar com esta lição. Destacar a importância da parábola do tesouro escondido no campo, no contexto da fé cristã, entender o que representa esse tesouro escondido e mostrar que a vida em Cristo vale mais que as riquezas do mundo inteiro. No comentário, introdução, nós podemos dizer que o capítulo 13 do Evangelho de Mateus registra 7 parábolas, das quais 4 foram contadas à multidão e 3 foram contadas somente aos discípulos quando Jesus estava em casa com eles. A parábola do tesouro, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede foram as 3 últimas parábolas aqui do capítulo 13 de Mateus, e encerra esse capítulo mostrando os segredos inestimáveis do reino de Deus que nós iremos apreciar, sobretudo na parábola do tesouro escondido, que hoje é o objeto do nosso estudo. O tópico 1 diz o tesouro escondido e suas representações. 1.1, como se guardavam os tesouros. Jesus disse aos discípulos que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e o escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto possui para adquirir aquele campo. E aqui alguns estudiosos entendem que o campo representa o mundo e que o evangelho é o tesouro escondido neste campo, que nem todos estão aptos a conhecê-lo, que não estão aptos a alcançá-lo. No capítulo 13 de Mateus, Jesus disse que a vós é dado a conhecer o reino de Deus, mas a eles não, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, para que não entendam com seus corações, não se convertam e não sejam curados. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido e eles de bom grado endureceram o seu coração e taparam os seus ouvidos para ouvir a verdade. Por isso, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas palavras aos sábios e instruídos deste mundo, mas revelados aos pequeninos. E segundo os estudiosos também, no Oriente Médio eles não tinham, a população não tinha residências tão seguras como a de hoje. As casas não possuíam muro, eles não tinham cercas elétricas, não tinham sistema de vídeo monitoramento, a casa era feita de barro, de chão batido, telhado coberto com barro e capim, era algo extremamente vulnerável, mesmo para aqueles que tinham grandes riquezas. Não existiam também bancos como os grandes bancos que nós temos hoje para guardar dinheiro, O que existiam, na verdade, eram os cambistas, mas que também não eram tão fiéis, apenas trocavam moedas e estavam mais a serviço do templo do que ao serviço do povo. Então o povo não tinha segurança. Não tinha banco para guardar dinheiro, não tinha apólice de seguro para investir dinheiro, não tinha fundos de aplicação financeira como se tem hoje. Então, as pessoas ficavam com as suas rendas todas vulneráveis. E por que elas estavam vulneráveis, não tinham segurança? Então, elas enterravam o tesouro no chão e demarcavam aquele local para que ninguém encontrasse. E eles tinham 3 grandes obstáculos, razão pela qual eles ocultavam o tesouro e não deixavam guardado dentro de casa. A primeira razão é que o Império Romano ele conquistava muitas terras
e alcançava muitos inimigos que tentavam retomar de novo essas terras. E geralmente quando os inimigos conseguiam vencer o exército romano e tomar aquela cidade, eles se julgavam no direito de expoliar aquela propriedade e poder arrancar as riquezas que haviam na casa das pessoas. Outro problema também era que os coletores de impostos, também chamados de publicanos, eles eram funcionários públicos, mesmo que judeus, estavam a serviço do Império Romano e eles eram muito desonestos. Quando eles chegavam em casa, eles exigiam toda a quantia de dinheiro que o povo tinha em casa, dava parte daquele dinheiro para o governo, para Roma, e a outra parte eles usavam para enriquecer ilicitamente as expensas da miséria e da dificuldade das pessoas. E ainda tinham os ladrões e os salteadores que entravam nas casas para roubar, saqueavam os bens que as pessoas tinham guardado em casa e davam grandes prejuízos. Mateus 6,19, Jesus diz o seguinte, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, porque os ladrões eles entravam nas propriedades também e começavam a cavar o terreno para ver se encontrava ali as posses, né, as moedas, as joias, as pedras preciosas que as pessoas costumavam guardar, porque eles sabiam desse costume. E aqui Jesus fala de algo muito importante, está falando justamente deste contexto. Não ajunteis tesouro na terra, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai o que? Tesouros no céu. Está falando tanto no sentido daquele momento, quanto também de uma aplicação espiritual. Mas guardai o vosso tesouro no céu, onde os ladrões não minam e nem roubam, e onde a traça e a ferrugem não corrói. É isso que Jesus estava nos ensinando. Mas apesar de todas as dificuldades, guardar o tesouro em casa era muito mais seguro do que deixá-lo à mercê dos espoliadores da guerra, de deixá-lo à mercê dos cobradores de impostos e também dos ladrões. E aqui 1.2 diz, um tesouro é encontrado por acaso. O homem dessa parábola aqui, ele provavelmente era um camponês que era arrendatário daquela terra, ele arrendou do proprietário aquela terra, possivelmente para plantar, ou de repente podia ser um próprio servo da casa daquele fazendeiro que estava ali lavrando a terra e a sua ferramenta por acaso bate num pote. Ele abre aquele pote de barro ou aquele baú de metal ou de couro e se depara com um tesouro inestimável. E no dia simples da sua vida, o que é uma representação profunda de que todos nós encontramos a graça de Deus, não porque nós estávamos fazendo grandes buscas filosóficas, experimentos científicos, mas porque pela misericórdia de Deus, Deus escolheu se revelar a cada um de nós. E a Bíblia nos mostra então que essa revelação da grandeza e do plano de Deus sempre parte de Deus para o homem e não do homem para com Deus. Jesus diz, não foram vocês que escolheram a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Jesus disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E o pelagianismo ensina que o homem ele pode, por seus próprios méritos, achegar-se a Deus e desenvolver a sua própria salvação. E contrariando a doutrina de Pelágio, também chamada de pelagianismo, a própria Escritura nos mostra que Deus se revela a Noé, se revela a Abraão, se revela a Moisés, mostrando que a iniciativa, que o ponto de partida de se manifestar ao homem sempre veio da parte de Deus. E que o homem por si só, ele não tem condições espirituais necessárias de se aproximar de Deus por seus próprios meios, porque ele está totalmente perdido e enterrado no pecado. Então, esse tesouro aí está escondido no mundo. Por isso que o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo. Esse tesouro está escondido dos homens, mas é acessível aos homens também através da graça e da vontade de Deus. Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Aquele homem estava procurando um tesouro e o encontrou por acaso, e muitas pessoas encontram a graça de Deus por acaso também. E Jesus nos ensina
que nem todos estão aptos a ouvir o Evangelho, mas aqueles que ouvem o Evangelho com o coração aberto, Deus lhes revela os tesouros dos céus, mesmo para aqueles que não fazem parte do povo judeu. Isaías 65, versículo de número 1, o Senhor diz: fui achado por aqueles que não me buscavam, fui encontrado por aqueles que não procuravam por mim, e disse: eis-me aqui. Todos os dias eu estive com as minhas mãos estendidas para um povo rebelde. E aqui nos mostra que Deus assim procedeu para que os homens tateando pudessem achar. E essa referência aqui de Atos capítulo 17, versículo de número 7, nos remete ao episódio em que Paulo, passando pela cidade de Atenas e começa a pregar o evangelho nas sinagogas, os atenienses que não se ocupavam de outras coisas a não ser de saber das últimas novidades, perguntaram a Paulo: que doutrina nova é essa que você nos traz? Respondendo, Paulo disse: varões atenienses, eu percebo que em tudo vocês são extremamente religiosos, porque passeando pelo meio dos vossos altares, encontrei no meio dos vossos altares pela cidade um altar dedicado ao Deus desconhecido, e esse Deus que vocês adoram sem conhecer, esse é o Deus que eu anuncio. Esse é o Deus que criou os céus, a terra, e que nos dá vida, respiração e tudo mais, porque nele nós nos movemos e existimos. E esse mesmo Deus, ele não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa nesse sentido, né? E de um só homem, Deus fez toda a geração da raça humana para que ao longo do tempo os homens pudessem buscá-lo, mesmo que ainda tateando pudessem achá-lo. O que é tatear? É aquela pessoa que não enxerga, que vai apalpando a parede, que vai apalpando ali a mesa, que até que ele consegue chegar ali, né, no acendedor da luz e consegue acender a luz. É tateando que o homem consegue achar a graça de Deus. E Paulo diz isso. E por quê? Seja por meio da revelação natural ou da revelação espiritual especial, Deus sempre esteve de braços abertos para se revelar ao homem. A revelação natural, conforme diz na carta de Romanos, onde Paulo fala no versículo 1, capítulo 1, versículo de número 19, que tudo aquilo de Deus pode se conhecer, tanto a sua eterna glória como os seus atributos invisíveis são manifestos desde o princípio do mundo através das coisas que foram criadas, por isso tais homens são indesculpáveis. Lá em Salmo capítulo 19, versículo de número 1, está escrito que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a criação, a revelação natural através da criação é o primeiro evangelista da história. É através da revelação da criação é que o homem consegue perceber que existe um Deus, um design inteligente, uma causa imaterial e uma causa incausada, né, que foi capaz de criar toda a humanidade, fazendo com que o homem tivesse uma percepção sensorial de que existe um Deus por detrás de tudo isso. Mas esta revelação natural só torna o homem culpado diante de Deus. O que absolve o homem desta culpa, deste conhecimento intransigente e não compromissado, é a revelação especial, que é a revelação das Escrituras Sagradas, né? E Cristo é que é a revelação especial e que é o verdadeiro tesouro que o homem pode encontrar. Aqui no tópico 1.3 fala do campo e o tesouro revelado aos homens. Os judeus se achavam donos do campo e ocultaram o reino de Deus às pessoas. Em Mateus 13, versículo de número Mateus 23, 13, Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês fecham o reino de Deus para vocês mesmos e também para aquelas pessoas que estão querendo entrar. Por quê? Porque quando Jesus veio, a expectativa messiânica dos judeus era que quando o Messias viesse, ele ocupasse o trono de Davi, libertasse o povo do poderio do domínio romano e que eles ficariam ali como sacerdotes no templo servindo a Cristo e governando a nação de Israel com toda a pompa, com toda a glória, participando dos banquetes, sendo os maiorais da sinagoga, desfrutando de uma vida de riqueza e de prazeres que a vida religiosa poderia dar. Só que a dialética do reino de Deus manifesta na palavra de Jesus trazia um contexto totalmente distorcido da realidade que eles queriam encontrar em Cristo. Porque Cristo fala de uma vida de abdicação deste mundo para herdar a glória eterna,
de abrir mão dos prazeres e das riquezas deste mundo para poder herdar o reino de Deus, e isso chocou. Eles disseram, olha, esse tipo de mensagem não serve para nós. O discurso desse homem é perigoso demais. E o que eles fizeram então? Eles mataram a Cristo. Cristo foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, e quando ele ressuscita, para encobrir esse tesouro da humanidade, eles subornam os soldados, dão uma aposentadoria especial para os soldados, para que eles mentissem e disseram que Cristo havia sido roubado pelos seus discípulos. Então eles tinham acesso, eles conheciam o campo, conheciam as escrituras, mas eles dizem que até hoje esse tesouro está encerrado. Por isso aqui diz que o reino de Deus foi tirado deles e dado a quem não tinha acesso a Deus. Mateus capítulo 21, 43 diz, por isso o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que realmente produza os seus frutos. Assim, a Bíblia diz que o Senhor veio para aqueles que eram seus, lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Lá em Titus capítulo 2, versículo de número 11, Paulo nos mostra que agora a salvação não é mais exclusiva dos judeus, daqueles que tinham acesso ao campo, que conheciam as escrituras, que se acharam paladinos da verdade e da religião judaica, mas que a graça de Deus agora se manifestou a toda a humanidade, trazendo salvação a todos os homens, para que todos pudessem encontrá-lo no sacrifício de Cristo, onde, segundo Paulo em Colossenses 2,3, está oculto todos os mistérios, os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus, e que Cristo é o grande mistério oculto, desde a eternidade. E veio a este mundo para revelar-lhes um tesouro, que é o grande amor de Deus. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E versículo 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo inteiro fosse salvo por ele. Tópico 2. Coisas que têm valor, mas não têm preço. Tópico 2.1 diz em qual tesouro está o seu coração. E aqui nós podemos chegar num ponto-chave da parábola, porque aqui diz que os grandes proprietários de terra, os grandes latifundiários, os grandes ricos do tempo de Jesus, eles eram extremamente cautelosos e ao mesmo tempo egoístas, porque eles faziam de um cuidado excessivo de dinheiro uma forma de idolatria e aprisionamento espiritual. Muitos deles guardavam seus tesouros nos campos das suas fazendas e não escondiam, não declaravam para a esposa e para os filhos onde estava a exata localização daquele dinheiro enterrado, justamente porque tinham medo que a sua própria família roubasse dele, ou que seus amigos ficassem sabendo, que a notícia vazasse e que alguém fosse lá para desenterrar o dinheiro dele e deixá-lo na pobreza. Só que com medo de perder o dinheiro, ele vivia numa pobreza, ou às vezes numa riqueza limitada, porque não desfrutava de todos os bens que ele poderia ter. E acaba deixando a família em sérias dificuldades financeiras depois que ele falecesse, privando a sua família também de um direito previdenciário, porque aí a família tinha que vender a fazenda, tinha que vender as posses para conquistar uma condição financeira, uma vez que não sabia onde o dinheiro estava enterrado. Então eles vendiam a propriedade da terra para se sustentar, porque não foi deixada a herança, porque ela foi guardada no solo, e acabavam então vendendo para outro fazendeiro ali, para poder ter dinheiro para se manter, e enquanto aquela pessoa que compra também não sabe da existência desse tesouro. E isso demonstra uma grande idolatria, e a Bíblia diz que a avareza também é uma forma de idolatria. A Bíblia não condena as riquezas, mas condena o amor ao dinheiro, A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que nessa cobiça muitos homens se envolveram em problemas muito difíceis e traspassaram-se a si mesmo com muitas dores. Lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 22, contando a parábola do semeador, Jesus vai nos falar que os espinhos representam
os prazeres desta vida e a busca pelos bens materiais e pelas riquezas. O materialismo é que afasta o homem de Deus. Mas já dizia o salmista que se as vossas riquezas aumentarem, não coloquem nela o vosso coração. Então nós devemos estar mais atentos às coisas de Deus do que às coisas do mundo. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, dizendo, se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são terrenas, porque vocês morreram e a vossa verdadeira vida está oculta com Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida verdadeira, se manifestar, então vocês também vos manifestareis com Ele em sua glória. Por isso, nada na nossa vida é mais importante do que os tesouros do reino de Deus. Nós devemos estar atentos às coisas celestiais mais do que em nossos empregos, diversões, posses, porque Jesus ensinou que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. A inquietação pelo tesouro escondido lá gerava angústia e aflição no coração do homem, mas ele morria com aquele segredo porque tinha com medo de ficar pobre. Aí cai naquilo que Eclesiastes fala, que o homem, embora não tendo filhos, não tendo esposa, não tendo herdeiro, ele trabalha, só simplesmente para sentir prazer nas coisas materiais, e ele morre, e alguém que nunca trabalhou por aquele dinheiro vai se enriquecer no seu lugar. Lá em Mateus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de número 15, Jesus diz, acautelai-vos da avareza, porque a verdadeira felicidade do homem não consiste na abundância dos bens materiais que ele possui, e sim do seu relacionamento, da sua vida para com Deus. Isso é algo que nós devemos pensar e ponderar bastante, Aqui no tópico 2.2 fala do perigo das riquezas adquiridas injustamente. Então, como nós dissemos aqui, quando a pessoa, o dono legítimo da terra morria e não encontrava onde estava o tesouro daquela terra, a sua família, para não viver no empobrecimento, eles vendiam aquela terra sem contar que havia um tesouro ali enterrado. Então, a pessoa que comprava aquele campo também não sabia do tesouro. E esse homem aqui da parábola encontrou o tesouro, por acaso, numa propriedade que não era dele. Mas o direito romano e também o direito judaico dizia que o dono daquela terra que comprou, se alguma benfeitoria, algum tesouro fosse encontrado por uma outra pessoa, aquela pessoa tinha o direito de reclamar legitimamente aquele tesouro, desde que ele comprasse a posse do terreno, porque o tesouro não pertencia ao dono atual da terra, mas era um tesouro de gerações passadas e que, dado o transcorrer do tempo, não se poderia mais identificar quem era o verdadeiro dono do tesouro. Então, aquele que o encontrasse, para que garantisse a posse legítima do tesouro, ele tinha que comprar aquele campo para poder tomar posse do tesouro. E é isso que Jesus, mais uma vez, entra no contexto histórico e mostra também a qualidade deste homem, porque se ele fosse desonesto, ele poderia pegar o tesouro e ir embora. No entanto, ele simplesmente pega o tesouro, ele vai em terra novamente e com muita alegria ele vai para casa, ele vende tudo aquilo que ele possui e ele vem e compra e adquire aquele campo, a fim de garantir a posse legítima do tesouro. E por isso a Bíblia diz que a honestidade não tem preço. A Bíblia fala que nós devemos viver a nossa vida de uma maneira honesta, de uma maneira justa e piedosa diante dos homens, tendo a nossa consciência limpa diante de Deus e dos homens. Se ele tivesse ido embora com aquele tesouro, desrespeitando as leis judaicas, ele poderia estar muito rico, mas não teria paz. Seria também uma forma de demonstrar ganância, algo que não seria aprovado pelo próprio Deus. E aqui a Bíblia diz que a honestidade não tem preço e que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, porém a justiça livra da morte. Tópico 2.3. Então, o campo, conforme o tópico 2.3, tem valor, mas o tesouro não tem preço. Aquele homem, ele sabia do valor inestimável que o tesouro escondido em vaso de barro, ou talvez em um baú de metal, superava em muito o valor dos seus bens. Seus familiares e amigos talvez ficariam fora de si, vendo que aquele homem estaria vendendo
todos os seus bens para adquirir um campo vazio, sem nenhuma benfeitoria. Porém, aqui diz que o que era valioso para aquele homem não era o campo em si, mas o tesouro que estava escondido no campo. E aqui diz que assim também as pessoas a quem os tesouros eternos estão ocultos não entendem quando deixamos o mundo e suas falsas riquezas para servir a Cristo. Mas essa parábola ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para assegurá-lo. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela não deve, antes de aceitar Jesus, sair falando para todo mundo, eu estou pensando, como diz o povo, estou pensando em passar para crente. Estou pensando em ir para uma igreja evangélica aí, mudar de vida. As pessoas vão dizer, você está louco. Você vai abrir mão da cachaça, da rodada de cerveja, da mulherada, da jogatina, para poder servir a Deus, para ser crente. Rapaz, você está ficando doido. Não. As pessoas... a pessoa que aceita Jesus, ele deve ir lá e tomar essa decisão sem estar falando nada para ninguém, para que ninguém possa dissuadi-lo ou demovê-lo aí dessa posição e dessa vontade. Porque só depois é que as pessoas veem que depois de aceitar Jesus, que aquela pessoa tem a vida transformada, que aquela pessoa tem a vida totalmente regenerada, iluminada por Deus, de começar a prosperar, a crescer e a ser abençoado, é que a riqueza dele é percebida pelas pessoas. Então, não adianta, os ímpios não conseguem entender tudo isso, e aquele homem foi prudente de não ter contado que ele havia encontrado o tesouro. Porque se ele diz, eu encontrei um tesouro, as pessoas iriam lá correndo com as suas picaretas ali, justamente para tentar achar o tesouro. Então ele ficou calado, e ele foi e pegou o tesouro, e ele guardou aquele tesouro, adquiriu, vendeu todos os seus bens para adquirir aquele campo, e ele então se enriquece, depois sua riqueza é percebida. É o que nós vamos ver aqui agora. Cristo é o nosso maior tesouro e as riquezas ocultas nos céus. Cristo nos mostra que só não se interessa pelo reino de Deus aquele que não sabe o valor que o reino de Deus tem. Nós vemos muitos homens de Deus na palavra de Deus que demonstraram ali um grande amor pelo reino de Deus e abriram mão de tudo aquilo que eles tinham na vida. Nós temos o exemplo de Eliseu no capítulo 19 do Evangelho, do livro de 1 Reis, que quando Elias vem sobre ele e lança a capa sobre os seus ombros, ele entendeu ali que Elias estava passando para ele o ministério profético. E ele disse, olha, eu vou em casa, vou beijar os meus pais e jazinho eu volto aqui, espera aqui. Depois ele não pensou duas vezes. Ele pega as 12 juntas de bois, oferece aqueles bois em um banquete coletivo para as pessoas, como se fosse uma espécie de sacrifício pacífico ali, que ele pudesse convidar a comunidade, pega aquela lenha do aparelho que ele tinha para lavrar a terra, faz um fogo, faz um grande churrasco coletivo, dá carne para todo mundo comer, larga tudo para trás e se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento. Nós temos também o caso de Mateus, que era um funcionário público, ganhava muito dinheiro, estava com a vida tranquila, muito bem de situação, que Jesus simplesmente passa quando ele estava sentado na coletoria de impostos, olha profundamente nos seus olhos e diz, vem e siga-me. E ele, deixando tudo, seguiu Jesus. Deu um banquete em sua casa, reuniu seus amigos com grande alegria e Jesus foi e assentou-se a comer com ele e ele trouxe os seus amigos até Cristo. Nós temos também Zaqueu, que era um cobrador de impostos, um homem desonesto, e quando ele se encontra com Cristo, ele diz, olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu tenho roubado, defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, sem que Jesus não exigisse nada disso. Pela alegria de Jesus entrar na sua casa, ele se converte, colocando as riquezas materiais como algo insignificante diante de Deus, para que ele pudesse herdar as coisas eternas. Foi o que Paulo também fez. Paulo fazia parte da tradição rabínica de Hilel, foi criado aos pés de Gamaliel, era fariseu, era um doutor da lei, um homem de muito conhecimento, muito honrado e estimado na nação de Israel, mas ele diz que considerou todas essas coisas como esterco, como lixo, para ganhar a excelência do conhecimento de Deus. E aqui a Bíblia diz lá em Filipenses 3,8 que Paulo diz, olha, eu considero toda esta glória, toda esta vida que eu tive no passado como um excremento, como um lixo, por causa da excelência do conhecimento de Cristo.
Paulo estava cego para a verdade, mas a luz de Deus brilhou para ele no caminho de Damasco e ele enxergou Jesus no caminho de Damasco quando ele não estava procurando por Cristo. Mas o objetivo dele era colocar entraves e obstáculos à vida cristã e ali Cristo, o seu maior tesouro, se revelou a ele. E a partir desse momento, ele diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, logo estou crucificado com Cristo e logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E finalizando ali o livro de Atos, quando os discípulos de Éfeso, Paulo se despede deles, eles disseram, não vai embora. Os profetas aí disseram que você vai ser preso, amarrado e levado. E ele disse, olha, eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a carreira, o ministério que eu recebi para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, todos esses homens que encontraram o reino de Deus, eles abriram mão de tudo aquilo que eles possuíam para herdar a vida eterna. Diferente do jovem rico, lá do capítulo 19 de Mateus, que ele dizia que guardava todos os mandamentos desde a sua mocidade, mas o seu coração estava escravizado pelo amor ao dinheiro. E Jesus disse, uma coisa ainda te falta, vai, vende todos os teus bens e distribui com os pobres, depois você vai receber um tesouro no reino de Deus. O que ele fez? Ele abriu mão do tesouro no céu para continuar mantendo as riquezas terrenas. E Jesus diz, quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. E os discípulos perguntaram assim, Senhor, mas se esta é a condição, e nós que deixamos pai, que deixamos nossos filhos, nossas esposas e nossas casas para te servir, que é que vai ser de nós? Jesus disse que não há ninguém que, tendo deixado casas, pais, mães, filhos ou propriedades e muito mais, por amor de mim e do Evangelho, que não encontrará, que não receberá nessa vida 100 vezes mais e ainda no porvir a vida eterna. Então Jesus está falando de deixar as riquezas passageiras para tomar posse das riquezas celestiais. Aqui no tópico 3.2, fala do reino de Deus, é tudo o que nós temos na vida. Aqui a parábola do tesouro no campo mostra que o evangelho, a boa notícia da salvação em Cristo, é o maior e mais precioso tesouro que alguém pode encontrar na vida. O evangelho traz alegria. A Bíblia diz que aquele homem enterrando o tesouro de novo, com alegria, com uma alegria imensa, ele vai e vende tudo que ele tem, ou seja, é a alegria da salvação. Nada mais importa para a vida do homem e da mulher, a não ser a grandeza da salvação. A gente, quando aceita Jesus, fica com um amor fervente no coração, deslumbrado pelos mistérios e pela grandeza do reino dos céus. E é isso que Jesus mostra. O evangelho desperta o nosso coração para Deus, nos traz uma alegria, uma euforia, uma vontade tão grande de servi-lo, que nada mais na nossa vida é mais importante. E muitas pessoas tropeçam na graça enquanto vivem suas vidas normais, mas só aqueles que recebem olhos para ver e ouvidos para ouvir é que têm condições. O evangelho também exige uma renúncia total, pois o homem da parábola vende tudo aquilo que ele tem para adquirir o campo. E Mateus capítulo 16, versículo de número 4 diz, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que vem após mim não aborrece pai, mãe, filhos, e até mesmo a própria vida por amor de mim e do Evangelho não é digno de mim. Então, o Evangelho exige renúncia. E como eu disse agora há pouco, muitos homens de Deus renunciaram grandes coisas. Moisés era príncipe no Egito, estava muito rico e abastado, podia ser até o sucessor de Faraó no trono, uma vez que havia sido tratado como herdeiro legítimo da filha de Faraó. Mesmo assim, Moisés trocou a glória passageira do Egito pelas riquezas eternas dos céus. Isso demonstra o valor do reino celestial. As pessoas simplesmente não conseguiam acreditar porque Moisés abandonou o palácio para viver no deserto com um povo pobre, porque não sabia a riqueza que eles deveriam encontrar. O tabernáculo no deserto, quando as pessoas passavam por ele, viam apenas uma tenda suja de couro coberta de poeira, mas os sacerdotes lá dentro acessavam a sua beleza. As bênçãos espirituais do reino dos céus parecem loucuras para aqueles que vivem na depravação e na imoralidade, mas para nós que aceitamos a Cristo é algo extremamente importante para as nossas vidas. O Evangelho, ele exige renúncia, mas também traz alegria. Ao encontrar o tesouro, o homem
cheio de alegria, vende tudo o que tem. O Evangelho traz uma verdadeira paz tão grande que supera todas as perdas. E aqui não é aquela perda com nostalgia, é uma perda no sentido de compensação, de que vale mais a pena servir a Deus do que servir ao mundo. Tópico 3.3, as bênçãos da perseverança e da prudência. Quando o homem descobre a riqueza do Evangelho, é como aquele que vendeu todos os seus bens para comprar o tesouro escondido no campo. O Espírito de Deus o impacta de tal maneira que ele se dispõe a renunciar, a deixar para trás, a abrir mão tudo aquilo que eles possuíam por causa do reino de Deus. Ló, quando estava fugindo do juízo de Deus que viria sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, os anjos disseram: saiam apressadamente, deixem tudo para trás, não olhem para trás, para tentar buscar alguma coisa da casa de vocês, mas vão embora com pressa. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olhou para trás por causa das riquezas que ela estava deixando nas terras de Sodoma e Gomorra, dos gados, das propriedades, dos tesouros que eles haviam adquirido, da prosperidade que eles tinham. Ela olhou para trás com arrependimento porque estava deixando o mundo e as riquezas que eles adquiriram lá em Sodoma. E a Bíblia diz então que ela se tornou em estátua de sal. Ela virou um monumento para boi lamber porque ela não abriu mão das coisas passadas para atender à urgência do chamado de Deus, para sair de Sodoma e Gomorra para livrar as suas almas. Então, nós temos que entender que a nossa recompensa celestial é maior do que a soma de tudo aquilo que nós possuímos e que nós não podemos ser como a mulher de Ló, que olhou para trás, desejando viver a vida que ela vivia, desprezando aquilo que era mais importante, que era a sua salvação. E então, aqui na conclusão diz nessa parábola, o tesouro é encontrado por acidente. No fundo, Cristo é o tesouro e o campo é o mundo onde o Evangelho está escondido para ser encontrado por aqueles a quem Deus abre os olhos. E a intenção dessa parábola aqui, irmãos, é demonstrar que os proveitos e as recompensas celestiais exigem grandes renúncias e grandes sacrifícios. E Jesus nos conta essa parábola para expressar a dialética do reino de Deus, ou seja, a ideia de que mesmo que viver de acordo com os mandamentos de Deus fosse uma coisa extremamente difícil de fazer, ainda assim exige renúncia, mas ao mesmo tempo também traz uma alegria em que nada no mundo pode substituir o prazer de servir a Deus. Ficamos por aqui, para que o vídeo não fique muito longo. Agradeço a oportunidade, boa aula e que Deus abençoe em nome de Jesus.